Provérbios 18, versículo de número 10. Provérbios, capítulo 18, versículo de número 10. Todos acharam? Amém? Na quinta-feira, a Patrícia pregou aqui sobre 18, 21, né? E Deus ministrou meu coração nessa mensagem de 18, 10, que eu já tinha trazido ela aqui numa outra ocasião. E o Senhor acabou ministrando meu coração de falar com vocês hoje sobre esse versículo. 18, versículo 10 diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e estará seguro. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te adorar nessa noite. Obrigado por essa palavra, que o seu nome seja engrandecido aqui nessa noite. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Nós queremos ouvir sua voz para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. O livro de Provérbios foi escrito pelo filho de Davi, Salomão, considerado como um livro de instrução da sabedoria e instrução para nossa vida, a qual devemos ter atenção. Provérbios capítulo 1, 7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios nos instrui algumas coisas acerca da vida, alguns cuidados que nós precisamos, algumas ações que nós precisamos. E também nos instrui algumas coisas que nós devemos fazer. E uma delas é o que está escrito em Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Quando nós falamos de torre forte, o que vem à sua cabeça? Torre forte é uma estrutura muito forte e robusta, que tem resistência em sua estrutura, pois serve de abrigo, proteção, defesa e segurança, ou seja, é o nosso lugar seguro. Quando falamos de torre forte, é isso que nós imaginamos. Você consegue imaginar na sua mente? Consegue imaginar uma torre forte, segura, a qual o Senhor já preparou para nós, a qual o Senhor é a torre forte. Todos nós passamos por situações difíceis, sim ou não? Situações complicadas, situações que em momentos de dificuldade parece que não teremos forças para vencer. São tantos ataques, lutas, guerras, e achamos que não iremos conseguir vencer. E precisamos encontrar um lugar seguro. Eu quero dizer para você nessa noite, esse lugar seguro está no Senhor. Ele é a nossa torre forte. Quando tudo está difícil, Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que vai nos abrigar, vai nos segurar, vai nos proteger de todos os ataques que a vida tem feito para mim e para você. Deus está ministrando a sua palavra hoje para a vida de pessoas que estão sofrendo nas suas lutas, sofrendo nas suas guerras, nas suas batalhas, e muitas delas em casa. Não precisa ir muito longe não. Travamos grandes lutas e batalhas dentro da nossa casa, e estamos com medo. Essas lutas e guerra vêm e nos deixam com medo, sim ou não? Medo das realidades que nós vemos. Mas olha o que diz Isaías 41, versículo 10: Não tenha medo, pois eu sou contigo. Isaías está falando ainda: não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar. Com a minha vitoriosa mão direita, eu vou te sustentar. Temos medo muitas vezes de enfrentar as nossas lutas e batalhas. Saímos de uma e enfrentamos outra, mas não podemos ver isso, porque Isaías está dizendo: Ele é comigo, Ele é com você, Ele está com você, Ele não vai deixar você e não vai abandonar você. Então, eu te faço uma pergunta nessa noite: por que você está com medo? Sentir medo é natural, é humano. Não pense você, porque nós temos aqui às vezes um cargo na igreja, ou estamos aqui, nós não sentimos medo.
sentimos medo. Mas sabe o que nos encoraja e nos dá resistência às coisas? Aquele que é torre forte. Porque quando os meus medos chegam, eu vou até Ele dizendo: tira os meus medos, tira os meus anseios. E nessa noite o Senhor ministra sobre a vida de pessoas aqui, dizendo para você: não tenha medo, eu estou contigo. Não existe outro lugar a não ser no Senhor. Amém? Isaías está afirmando que Ele estará conosco. E o Senhor está dizendo: eu sou a torre forte, a qual o justo é acolhido e estará seguro. Está difícil? Está com medo? Está complicado? Vá até o Senhor, porque além dele ser a tua torre forte, Ele é o Senhor que te dá força. Ele é o Senhor que te sustenta. Ele é o Senhor que está com você. Quando nós falamos de dificuldades, falamos de N coisas que acontecem. Foram declaradas algumas aqui em cima do púlpito, e é uma realidade. O maior alvo do inimigo, ou das trevas do inferno, como queira você dizer ou entender, é destruir o centro da sua casa, é destruir a sua família, é destruir tudo que te cerca e que te traz alegria. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós estamos escondidos no lugar seguro, pode vir o inferno, pode vir os ataques, pode vir as dificuldades, porque Ele estará comigo, Ele não vai me deixar. O inimigo tem trabalhado cada vez mais para distanciar os filhos e as filhas de Deus do seu reino. E Salomão está dizendo, se você começar a ler o texto inteiro de Provérbios 18, você vai entender que as coisas da vida às vezes vêm sem avisar, coisas que nos abatem, coisas que nos entristecem, coisas que nos decepcionam, não é verdade? Você fala: meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Eu quero dizer para você: Deus tem o controle da nossa vida. Deus não perdeu em nenhum minuto sequer o controle da sua vida. Deus não perdeu nenhum minuto sequer o controle de todas as coisas que nos cercam. Se Ele permitiu esse problema, essa dificuldade, pode ter certeza que vai ter um fim também. É uma fase e você vai passar por ele. Você crê nessa noite, querido? Torre forte é o nome do Senhor. E quando nós declaramos isso na nossa vida, nós estamos dizendo para tudo aquele ou todas as situações que nos cercam: eu tenho uma torre, porque enquanto os ataques vão vir, eu vou me esconder do Senhor. Essa é a palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração nessa noite. Eu não sei aquilo que você está vivendo, mas eu sei quem pode mudar a sua história e quem pode fazer a sua história uma nova vida. O pastor leu aqui em Salmo 29, eu peguei o último versículo, porque quando nós falamos que o Senhor é a nossa força, ou a alegria do Senhor é a nossa força, no Salmo 29, 11, que ele diz: o Senhor dará força ao seu povo. Quem é povo do Senhor aqui? Você é povo do Senhor. Então você não está desabrigado, você não está desprotegido, você não está largado, você não está abandonado. O Senhor está com você. Ele dá força para você enfrentar as suas lutas, suas batalhas e vencer as suas dificuldades. Cada dia que passa se cumpre mais a palavra do Senhor, que nos últimos dias haveriam rumores de guerras, haveriam aqueles que abandonariam o Evangelho, estão descrentes do céu. Isso era uma não verdade, está demorando muito, contava na história da minha avó. Não, cuidado, isso é um disfarce do inimigo, porque aqueles que acreditam no Senhor não desanimam em nenhum momento. Pode passar dificuldade, pode passar problemas que nos cercam, mas a nossa fé está naquele que é a torre forte, que é o Senhor. Você não pode abandonar aquilo que Deus colocou no seu coração. Está difícil, não está? Está complicado às vezes, mas saiba de uma coisa: o Espírito Santo está aí, coladinho com você, impulsionando a você a ir à torre forte, que é o Senhor.
O grande problema é que muitas vezes olhamos para a direita, para a esquerda, para quem fala, para quem diz, damos atenção a uma multidão de pessoas, mas quando é necessário ou primordial ouvir a voz daquele que sempre quer falar conosco, nós não damos atenção. E por isso que nós somos enfraquecidos pelas adversidades da vida. As adversidades da vida só é para enfraquecer você cada dia mais, para dizer, não vale a pena servir ao Senhor, não vale a pena caminhar. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Apocalipse vai dizer que lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá problema, não haverá dificuldade, porque estaremos junto com o Senhor. Permaneça firme, corra para a torre forte que é o Senhor. Não podemos esquecer do texto de afirmação que o próprio Jesus disse. Vamos ler lá, Mateus capítulo 28. Abre lá, Mateus capítulo 28. Quando nós falamos que não estamos sozinhos, o próprio Jesus disse isso. Mateus capítulo 28 vai dizer: Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. O Todo-Poderoso, aquele que venceu o inferno, que venceu a morte, estará comigo, com você todos os dias. Então não tenha medo, continue crendo, continue confiando, continue adorando, continue caminhando. E agora eu abro uns parênteses aqui para falar sobre aqueles que estão caminhando no princípio da fé. Não estranhe não, querido, se tudo começar a ser difícil no começo. É natural, viu? Não tenha medo. É as trevas intimidando você, dizendo para você, olha, não vale a pena não. Tá difícil, não tá? Só foi você ir para a igreja. Mas sabe o que eu escutei de uma das palestras que eu assisti, que eu fui ouvir o culto? O diabo, ele não enfrenta você porque você é fraco, mas ele enfrenta você porque você é um oponente forte. Você é forte e o Espírito de Deus está dentro de você. Por isso que ele vem contra nós com uma grande fúria, com um grande poder, mas são diminuídos quando chega até nós, porque em nós está o Espírito Santo de Deus. Amém? Em você está o Espírito Santo de Deus. Então, nesse texto que fala sobre Mateus, eis que estarei convosco todos os dias, ele está dizendo, eu jamais vou te abandonar, eu jamais vou deixar você, você não vai lutar sozinho as suas batalhas. Certamente, meu filho e minha filha, eu lutarei com você, eu vou te acolher, você estará no meu porto seguro. Você pode olhar para esse crente e dizer assim, ó, não tenha medo não, Deus está com você. Ele vai te acolher em nome do Senhor Jesus. E Ele está dizendo, então o justo vai para lá, nessa torre forte, que é o Senhor. E falando sobre medo, o Senhor impulsionou meu coração para falar sobre medo. O medo tem atacado tanto crente. Medo de tentar, medo de fazer, medo de ter compromissos, medo de aceitar o seu chamado. Não pensa que aceitar o chamado é somente para algo de cargos aqui em cima, mas você foi levantado para ser também uma boca de Deus aonde você está. E às vezes não assumimos o nosso compromisso e o nosso caráter cristão de assumir a palavra de Deus aonde Deus nos colocou. Eu não preciso estar somente numa plataforma, mas eu preciso ser a boca de Deus para aqueles que estão lá fora. O medo do chamado, o medo de fazer, porque já colocaram na sua cabeça que não vale a pena. Mas quem te alistou e quem te chamou foi o Senhor dos Exércitos. Ele te deu a autoridade do céu para que você pudesse caminhar em direção a Ele. E falando sobre medos, eu quero trazer para você alguns personagens que tiveram medo, ou aliás, agiram de formas diferentes. Eu vou falar sobre Paulo e Silas, como eu tenho muito comentado aqui. E o outro eu vou falar de Elias, e assim na abertura do culto, o Wagner também falou sobre Elias.
Mas deixa eu te falar, no livro de Atos, abre lá rapidinho, vamos falar sobre duas coisas. É esse medo e o porquê que Deus muitas vezes permite algumas coisas na nossa vida. Atos capítulo 16, abre lá rapidinho. Prometo que eu não vou me estender muito, mas eu quero que você saiba que não estaremos sozinhos nas nossas batalhas. Livro de Atos capítulo 16 vai narrar a história de Paulo, que estava na sua primeira viagem missionária, e aonde ele é recebido calorosamente, mas não com palma, mas com açoite. Eu vou falar desse camarada que ele teve medo. Ele podia ter uma ação de resposta a Deus um pouco negativa. Não, o Senhor me chamou, como é que eu vou ser recepcionado dessa maneira? Mas olha, eu sempre tenho comentado sobre isso e ministrado aqui em cima sobre isso, em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão. Mas olha o que aconteceu. Eu falo muito sobre isso, pois nos traz uma reflexão e nos traz um ânimo de esperança no Senhor. Porque por mais que sua vida esteja difícil, o Senhor não deixará nós sozinhos, mesmo que um cárcere muitas vezes nos aprisiona. Pode ser o aprisionamento de um vício, pode ser o aprisionamento de um pecado, e o Senhor tem poder para libertar eu e você do pecado. Então Atos 16, 25 vai dizer: e por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e, além de ser pregadores, oravam e eram ministros de louvor. Todos nós somos ministros de louvor, amém? Amém, é isso. Não é somente aqueles que cantam aqui, mas aqueles que ministram na sua casa. Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor, Ele é poderoso, Ele faz quebrar cadeias, faz quebrar grilhões. É isso que nós devemos declarar. Então, perto da meia-noite, Paulo oravam e cantavam louvores a Deus. Cantava e orava para quem? Para Deus. E os demais companheiros da prisão o escutavam. E de repente sobreveio o quê? Um grande terremoto. Eu quero falar da ação desses homens. Além de serem açoitados, e não foram açoitados por pessoas estranhas, não, foram açoitados pelos seus. Muitas da sua vida, muitas coisas que causaram medo em você, porque você foi açoitado pelo meio daqueles que você estava. Mas não tenha medo. Não tenha medo da circunstância que você está passando. Quando você toma uma atitude diferente, as coisas mudam. E Paulo e Silas foram açoitados, foram lançados num cárcere. E você conhece a história, mas a ação do medo tomou um sentido diferente. Eles poderiam murmurar, eles poderiam reclamar com Deus, eles poderiam questionar Deus. Não, mas eles resolveram e decidiram orar e cantar. Tome posições de medo na sua vida, mas de forma diferente. Eu tenho medo, irmão Lucas, mas eu vou adorar o Senhor. Eu tenho dificuldade, o cárcere pegou eu estou numa situação difícil, mas eu resolvi adorar a Deus, irmão Pedro. Porque enquanto você adora, o céu se move, pode acontecer um terremoto na sua vida aí, ó, e Deus libertar as cadeias. Esses irmãos teve medo ou não? Teve medo. Teve medo às vezes até de assumir a responsabilidade como apóstolos, como mensageiros do Senhor. Mas o medo não impediu a obra do Senhor ser concluída naquele lugar. O que eu quero dizer, o que eu aprendo com isso, que aqui quando as lutas vêm, não adianta reclamar, não adianta murmurar, não adianta questionar, ficar questionando o porquê, não, mas tudo muda quando eu começo a adorar e quando eu começo a orar. Então não tenha medo, quando as circunstâncias pegar você, alcançar a sua casa, a sua família,
louve ao Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor, porque enquanto você clama ao Senhor, Deus vai trazer os resultados. Fique firme. Às vezes o medo vem para nos animar. Nossa, eu saí de um lugar, eu achei que aqui não tinha. Deixa eu falar para você, a igreja perfeita está lá em cima. Aonde o Salmo 15 diz que só vai para lá aqueles que são limpos e puros de coração. Mas o que nós podemos fazer como igreja é avançar para a torre forte que é o Senhor. Ele é a nossa força, a nossa segurança. Ele é aquele que nos dá força quando estamos caídos, quando estamos desanimados. Eu corro para lá, eu não preciso correr para outro lugar, a não ser para a torre forte que é o Senhor. Então, a partir de hoje, não murmure, não questione, não reclame. Está difícil, está complicado, parece não haver mais solução. Eu vou resolver orar e clamar ao Senhor, e você pode ter certeza que as coisas vão mudar no ambiente da onde você está. Você crê nisso, querido? Torre forte é o nome do Senhor. Ele é a nossa força. Há momentos da minha vida que eu posso falar com clareza, na minha vida particular, nós enfrentamos as nossas lutas, enfrentamos os nossos problemas, mas não podemos deixar essas circunstâncias ruminar a nossa fé e o nosso coração, porque a fé é nesse momento que nós vamos ter o recurso da fé, quando tudo vai de vento e popa, mas vai navegar, como Wagner disse, vai navegar nas ondas fortes, ao contrário, para você ver, você parece que não sai do lugar, não é verdade? Mas olha, as circunstâncias vêm para parar você. Então não tenha medo, comece a clamar ao Senhor, orar ao Senhor. Lá em casa eu fiz um combinado com a Lília. Não, eu não vou expor você não, fica tranquilo, tá bom? Não adianta, tem coisas e posições que a gente precisa mudar como cristãos. Nós temos uma ferramenta poderosa nas nossas mãos, que chama Palavra de Deus. Se eu não me engano, 9.000 bênçãos declaradas aqui para mim e para você. Então não deixa o medo tirar as bênçãos que Deus já preparou para mim e para você. Começa a declarar sobre a sua casa. Talvez as portas se fecharam e foi permissão de Deus, porque Ele tem uma porta maior, a qual você vai passar e não vai ser fechada. Mas é necessário você ter fé, acreditar. Um Deus que muda, Deus que faz história, um Deus que é poderoso, que realiza milagres. Ele é a nossa força, amém? E eu declaro que Ele é a nossa força. Então Paulo e Silas poderiam ter reclamado, murmurado, mas não, eles decidiram adorar o Senhor, Lucas. Quem adora o Senhor em momentos difíceis? É uma instrução e um ensinamento que nós recebemos aqui desses irmãos. É difícil cantar com o coração amargurado, às vezes triste, mas o verdadeiro adorador chama a atenção do Pai aqui. Não é externo, é aqui dentro do coração. Quando as suas lágrimas se tornam oração perante o Senhor, e Ele sabe como você chegou aqui nessa noite, sabe como eu cheguei. Muitas vezes a dificuldade você ora, e às vezes você só começa, mas o restante é só lágrima, e Deus entendeu tudo. Ele está dizendo para você: eu sou contigo, não temas, porque eu estou com você. Ele vai dizer: filho, eu entendi as suas lágrimas, fique tranquilo, eu colhi todas elas. Mas há um lugar muito especial para mim e para você, que se chama o lugar seguro, a torre forte que é o Senhor. E eu quero falar de outro personagem rapidamente, lá no 1 Reis capítulo 17, abre lá. 1 Reis, o Wagner falou aqui no começo, 1 Reis capítulo 17, os mais estudiosos, vamos dizer assim, já sabem o que se trata. Nós estamos falando de quem?
Elias. Nós estamos falando de um homem que ficou com medo. Ele foi caçado porque ele pregou a verdade. Ele falou da palavra do Senhor, ele foi contra o rei Acabe. Mas eu quero falar para você sobre o medo que causa na gente. O medo retrai, o medo paralisa. Você não quer nem para frente nem para trás, você quer ficar, é melhor aqui, Jean. É melhor eu no meu cantinho aqui, não incomodo ninguém. Tem pessoas que têm medo de tentar. O Cleito, numa conversa comigo, ele fala: tenta. O tentar não é pecado, querido. Tem pessoas que têm medo de dar um passo de fé, acreditar. Mas lógico, com a instrução do Senhor, é muito bom, porque aí você não erra. Mas não deixe de tentar. Tem pessoas que lutam uma, duas, já parou, Alan. Não, para mim não dá mais. Não. O Senhor está aqui para dizer para você: não temas, não tenha medo. Não se esconda em cavernas. Não paralise na onde você está, continue caminhando. Nós temos um mal que muitas vezes é ruim para nós mesmos. Parar quando as pessoas falam de nós. Não é verdade, Lucas? Falou mal de mim, eu não quero mais não. Irmão, deixa eu falar, deixa que fale, o Senhor te conhece. Não deixe as conversas, uma frase ou algo assim, parar aquilo que Deus tem para você. Deus tem coisas boas. Deus tem coisas maravilhosas que ainda não subiu ao seu pensamento. Deus tem coisas boas para mim, para você. Você pode dizer isso para a sua vida: Deus tem coisas boas para mim. Você pode dizer: Deus tem coisas boas para mim. Deus tem coisas boas para minha casa. Deus tem coisas boas para os meus filhos. Deus tem coisas boas para nós. Mas não deixe o medo te paralisar. Não deixe de tentar. E o mais importante, olha só, que Deus é um Deus compreensível. Ele sabe quando nós temos medo, o que nós fazemos? A caverna acho que é melhor. Eu vou ficar lá. Ninguém vai me ver. É aí que você engana. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele sabe quando você está no mais profundo poço. Ele sabe quando você está na maior profunda tristeza, depressão, angústia, medo. Pois Ele vai lá dentro e fala para você: é hora de você sair, que eu tenho coisas novas para você. Não tenha medo. Elias, depois de dizer a Acabe: olha, por causa do seu pecado não vai chover. E essa é a minha palavra: não vai chover. Irmão, o homem que foi capaz de fazer isso, quem deveria ter medo era Jezabel. Mas a sua dependência mostrou que quem governa a vida dele é o Senhor. E ele entende quando nós somos humanos e nós sentimos medo. E isso é bom, porque quando eu sinto medo, o Espírito Santo me fortalece e me conduz à torre forte que é o Senhor. Se fosse pela sua força ou pela minha força, nós já tínhamos desistido. Fala a verdade. Mas continue na oração, continue crendo. Então Acabe perseguiu Elias por ter falado: não vai chover. E também porque eles construíram uma estrutura a Baal. Deus instruiu Elias a seguir para o outro lado, lá bem à fronteira de Jordão. E olha só que interessante: Deus cuidava de Elias, ordenando os corvos para lhe trazer pão, carne, dia e noite, e ele saciava a sua sede com a torrente que tinha lá, as águas. Mas sabe o que aconteceu? Um certo determinado tempo, a torrente secou. Parou tudo, pastor Elmo. Sabe o que eu entendo aqui? Há momentos que Deus permite algumas coisas na nossa vida, seca algumas coisas na nossa vida, para que nós não nos acomodamos. Deus está te impulsionando você a seguir
mais além, e haverá situações que permitirá você ver a provisão de Deus no tempo certo. Deus permitiu que Elias fosse sustentado por corvos, mas também permitiu que a torrente secasse. O que quer dizer isso? O que eu trouxe para mim no meu dia a dia: vai ter momentos que vai ser difíceis, vai ter momentos que vai ser complicados, vai ter momentos que eu vou querer e vou estar com medo, mas o meu Deus é um Deus que ordena a natureza a cuidar de mim e de você. O nosso Deus é um Deus que ordena coisas de outros lados a cuidar de você. Nosso Deus é um Deus que não nos abandona, e Ele estava dizendo para Elias: eu sou a torre forte, eu sou o Senhor, aquele que está com você, e se eu permito algumas lutas, é para o seu crescimento. Se imagina para nós se tudo fosse fácil, como seria o nosso mundo? Não é fácil e nunca será. Até para ir para o céu não é fácil. Você tem que pegar a sua cruz, você tem que pelejar todos os dias, passar pela porta estreita, e no final você vai ganhar uma coroa do Senhor, Rei dos Reis. Então Elias é impulsionado para o Senhor, pelo Senhor, a mudar o seu local. E Elias então dispõe-te, vai para Serepta, tem uma mulher viúva que vai te sustentar, e ela vai sustentar você, Elias. Irmão, você começou a pensar como uma viúva poderia me sustentar, se o único sustento dela era o seu provedor, o seu marido? E o que eu aprendo aqui, que haverá também situações que Deus usará pessoas que também estão desprovidas, porque Ele quer abençoar as duas partes. Então não tenha medo. Eu lembrei daqui, mas o pastor Fernando não está, de uma situação que ele disse para mim. Eu também estou meio dificultoso, meio com problemas, mas eu ajudei e também abençoei. É isso. É quando você fala assim: eu não tenho, mas Deus fala para você: faz. E aí sabe o que ele faz? Ele abençoa eu e abençoa você. Esse é o Deus de multiplicação, o Deus que está guardando a gente. E o que eu aprendo aqui é que haverá situações que Deus usará essas pessoas para vir até nós, e nós vamos dar um jeito de abençoá-las, porque as dificuldades estão sendo vistas pelo nosso Senhor, e Ele sabe como nós chegamos nessa noite. Mas você vai ver a provisão do Senhor, verás o socorro do Senhor, mesmo em situações difíceis. Deus vai enviar coisas, pessoas para te abençoar. Então não tenha medo, continue. E no capítulo 18, ele é encorajado por todo esse socorro de Deus. E você conhece a história, que ele é impulsionado e encorajado e vai falar com o rei Acabe. Sabe o que acontece? Essa ameaça fez ele entrar dentro de uma caverna. Mas antes disso, ele enfrentou 400 profetas, mais de 400 profetas de Baal. Você também conhece a história. Elias clamou ao Senhor, e o fogo do céu desceu. E depois de Elias ter pedido ao Senhor, feito esses feitos maravilhosos, poderosos, ele vai se esconder numa caverna. Meu irmão, talvez você está querendo se esconder numa caverna, ou se você já não está lá, mas caverna não é o seu lugar. Caverna não é para você esconder com medo. Caverna não é a solução dos seus problemas, e também não é o seu fim. Deus está dizendo: eu entro em lugares inacessíveis da sua vida, da minha vida, aonde ninguém pode chegar, mas o Senhor é a torre forte. Está dizendo para você: sai, porque tem coisas boas para você lá fora.
Sai desse medo, sai dessa circunstância, sai desse problema. O Senhor tem coisas boas para mim e para você. Não tenha medo, porque o Senhor é com você. Ainda existe possibilidade de muitas coisas acontecerem na sua vida, mas se você tiver medo, nós ficaremos, eu e você, estagnados no mesmo lugar. Não veremos a provisão do Senhor, não veremos a graça do Senhor, não veremos aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu pedi para o Wagner cantar um louvor. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu quero que você saia no seu coração com esse texto de Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. Se alguma coisa acontecer, ou já está acontecendo na sua vida, lembre-se, torre forte é o Senhor. Existem situações que vão querer levar você para outro lugar da sua vida, mas saiba de uma coisa, o seu lugar é no Senhor. É Ele que faz todas as coisas acontecerem. É Ele que pode mudar a sua vida, a sua história, mudar o seu coração, colocar fé no seu coração. E eu quero ler alguns versículos aqui. Josué 1:9 diz assim: não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. 2 Reis 6:16 vai dizer: não temas, porque mais são os que estão conosco do que está com eles. Deus te encoraja a você seguir. Jeremias 1:8 diz: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Assim declara o Senhor. Deuteronômio 31:8 diz: não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de você. Ele está adiante. E para encerrar, Marcos 5:36: não tenha medo, tenha fé. Aleluia. Não tenha medo, tenha fé. Você pode fechar seus olhos?